Olá, seja bem-vindo à terceira parte da nossa aula sobre fisiologia do músculo liso. Nesse vídeo de hoje, a gente vai observar como que ocorre a regulação da contração da musculatura lisa. Então, vamos lá. Diferente do que eu fiz antes, primeiro eu vou dar o passo a passo, depois eu vou mostrar a figura e os esquemas mostrando a contração da musculatura lisa. Isso vale para a musculatura lisa do tipo unitária ou multiunitária. Independente do estímulo, se ele é um estímulo neurológico, se ele é hormonal, se ele é estiramento, se ele é encurtamento, independente da substância que provocou essa estimulação, o mecanismo de contração é idêntico na musculatura lisa unitária e multiunitária, independente da origem do seu estímulo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso fazer com que cálcio chegue até o citoplasma. Esse cálcio ele vai vir predominantemente, como vimos no vídeo anterior, do meio extracelular. Então, quando eu tenho a despolarização de membrana da musculatura lisa, eu tenho abertura de canais de cálcio lá na superfície da célula e também abertura de canais de cálcio no retículo sarcoplasmático. Então, o cálcio chega ao citoplasma e se liga na calmodulina. Ele não vai se ligar na troponina porque não existe troponina, vai se ligar na calmodulina. A calmodulina-cálcio, ou seja, esse complexo calmodulina-cálcio, se prende e ativa a miosina quinase na cadeia leve da cabeça de miosina. Então, eu tenho a ativação da miosina quinase. A miosina quinase, eu sei que vocês lembram lá de bioquímica, ela vai fosforilar. Vai fosforilar quem? Miosina. Vai fosforilar a cabeça de miosina. Quando ela fosforila a cabeça de miosina, ela permite que essa cabeça agora seja capaz de consumir ATP e se ligar ao filamento de actina. Então a gente vai ter ali uma mudança que vai permitir a sua ligação com o filamento de actina. Então uma diferença importante da musculatura esquelética. Por quê? A musculatura esquelética ela não conseguia se ligar no filamento de actina porque tinha uma outra proteína na frente, que no caso era a tropomiosina. No caso, mas ela já era apta, ela tinha capacidade, ela só não conseguia porque tinha uma proteína na frente dela. Na musculatura lisa, não. Eu não tenho tropomiosina. Não tem nada ali bloqueando a interação da cabeça de miosina com o filamento de actina. O que a gente tem é uma incapacidade da cabeça de miosina de se ligar. Então ela não se liga, a célula fica totalmente relaxada. Quando o complexo calmodulina-cálcio se liga, eu tenho a miosina quinase fosforilando a cadeia reguladora da cabeça de miosina, ou seja, posso mudar esse termo todo para dizer o seguinte, ó, cálcio se liga na calmodulina ativa uma proteína, que é a miosina quinase, que vai ativar a cabeça de miosina. Vai fazer assim, ó, cabeça de miosina, agora você tem a capacidade de se ligar ao filamento de actina. O que que ela faz? Se liga. E aí eu começo a ponte cruzada. A miosinofosfatase, ela defosforila. Então, ó, miosina fosfatase, ela tira fosfato da miosina, ela defosforila a cabeça de miosina, provocando o fim da sua contração. Ou seja, fazendo com que ela volte a ser incapaz de se ligar ao filamento de actina. Então, a sua baixa concentração permite o efeito de tranca. Ou seja, se eu tenho pouca miosina fosfatase, isso faz com que a célula tenha a capacidade de exercer o mecanismo de tranca, ou seja, ela contrai e permanece contraída, porque não tem ninguém que vai desativar a cabeça de miosina. Então, ela permite aí uma interação maior entre a cabeça de miosina e o filamento de actina. Então, vamos lá nas figuras para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, primeiro, essa figura eu já mostrei no vídeo anterior. Cálcio vem do meio extracelular ou do retículo sarcoplasmático. Se liga na calmodulina, esse complexo se liga na miosina quinase. Então, aqui eu tenho dois caminhos possíveis. Um, não fosforilada ou fosforilada. Lembrando que a gente vai ter a fosforilação da miosina, da cadeia leve da cabeça de miosina, quando eu tenho a presença de cálcio. Então, chegou cálcio, o caminho é esse daqui, ó.
na presença de cálcio associado à calmodulina, eu vou ter a fosforilação. Fosforilação faz com que a atividade de quebra de ATP da cabeça de miosina consiga acontecer. Então, eu vou ter o ciclo das pontes cruzadas. Portanto, eu tenho contração da musculatura lisa. Notem o seguinte, aqui eu estou ativando a cabeça de miosina. Ativei a cabeça de miosina, ela vai interagindo com o filamento de actina e vai puxando. E vai consumindo ATP, até eu ter a contração toda. Quando eu não tenho cálcio ligado à calmodulina, eu não vou ter esse caminho acontecendo. Para ter o relaxamento, eu preciso de uma fosfatase, a miosina fosfatase, ou seja, eu vou retirar fosfato e aí eu vou acabar com essa capacidade aqui da cabeça de miosina de quebrar ATP, ou seja, nenhuma atividade ATPásica da miosina não vai se ligar, não vou ter nenhuma ponte cruzada, a célula muscular lisa ela fica relaxada. Bom, então notem o seguinte, que o complexo calmodulina-cálcio ele vai ativar a miosina, vai ativar uma quinase, a miosina quinase, que vai fazer com que apareça fosfato agora na cadeia leve da cabeça de miosina. Então, isso vai formar pontes cruzadas. Quem promove o relaxamento é a miosina fosfatase. Miosina fosfatase, ela faz o que? Ela remove fosfato da cadeia leve da cabeça de miosina, resultando numa inativação da cabeça de miosina. Isso faz com que não ocorram as pontes cruzadas, portanto, eu vou ter o relaxamento. Então, quando o cálcio sai do citoplasma, tem o relaxamento. Quando eu tenho miosina fosfatase atuando, eu vou ter o relaxamento. Por quê? Porque eu vou inativar a cabeça de miosina. Se eu não tiver cálcio no citoplasma, eu não consigo promover a contração. Então, a musculatura lisa, diferente da estriada, ela depende de uma outra enzima para relaxar, que é a miosina fosfatase. No caso da musculatura esquelética, a gente viu que era só retirar cálcio desligado da molécula de troponina voltava a colocar a tropomiosina na frente do sítio ativo e eu não tinha mais contração. Então, observem um detalhe importante aqui. O consumo de ATP ele continua ocorrendo na bomba de sódio e potássio, que tem na membrana plasmática, nas bombas de cálcio, ele continua ocorrendo intensamente nas cabeças de miosina, quando elas estão realizando muitos ciclos de ponte cruzada. Ou seja, no caso da musculatura lisa, esse processo ocorre quando eu tenho um fosfato na cadeia leve da cabeça de miosina. Então, dessa forma, vocês conseguem entender muito bem como que ocorre a contração e o relaxamento. Contração é quando eu tenho esse caminho aqui ocorrendo, que é cálcio chegando, calmodulina cálcio, ativação da cabeça de miosina, ponte cruzada. Como que eu tenho a desativação, ou seja, o relaxamento dessa musculatura lisa? Miosina fosfatase ativa, remove fosfato, ou seja, inativa a cabeça de miosina não consegue fazer ponte cruzada, a célula não contrai então. Ok? Próximo vídeo, a gente vai continuar entendendo quais são os estímulos, a natureza desses estímulos e depois, por fim, a gente vai entender a comparação completa entre musculatura lisa e musculatura estriada.